Fala, nação palmeirense! Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão. Avante, Palmeiras! Vamos falar de Palmeiras e Vitória. Seria muito mais fácil eu vir aqui e falar o que todo mundo quer ouvir. Uma grande conspiração. É, campeão. Palmeiras, beneficiado de novo. Começar a gritar. É mais fácil, dá mais like, dá mais engajamento, dá mais inscrito no canal e mais paz. Porque hoje a narrativa é essa. A narrativa correta nesta manhã de quinta-feira, dia 30 de julho, 9h10 da manhã, a narrativa correta é eu chegar aqui e falar para vocês que é uma grande conspiração. Que o Palmeiras foi muito beneficiado e é de propósito, porque a Leila comprou a CBF. Era muito mais fácil para mim. Mas eu não vou fazer isso. Vou mais uma vez comprar o meu sossego com a minha consciência e dormir tranquilo hoje à noite, enquanto ficar todo mundo se matando, porque eu acho que com o tempo você é absolvido. Como fui lá com o Textor, quando eu também falei que ele era um picareta, e vocês vieram aqui, imagina, ele é o paladino das câmeras 4K, e eu pelo menos hoje durmo tranquilo que vocês viram o que aconteceu. O árbitro de ontem foi o mesmo árbitro que eu reclamei segunda-feira. É o árbitro de São Paulo e Atlético Paranaense. Ele é uma das estrelas do nosso corte aqui do canal, que chama Melhores Momentos do VAR de 2025. Ele é o Alex. Alex, presta atenção no VAR, Alex. Ele já é um ícone aqui. A gente já conhece o trabalho dele. No jogo contra o Atlético Paranaense, ele já deveria ter expulsado alguns jogadores do Atlético. Ele errou contra o São Paulo, ele tem problemas com critérios já históricos. Ele é uma das grandes estrelas aqui, dos nossos grandes momentos do VAR. Grandes momentos do VAR que não serão mostrados para vocês hoje, porque a CBF ainda não disponibilizou o áudio do VAR de ontem. Estou curioso também para escutar como é que foi, o que eles falaram, mas ainda não tem, então não vou conseguir mostrar para vocês ontem. Se você assiste o Campeonato Brasileiro com o coração aberto, você sabe que todas as rodadas a gente tem problemas, como a gente teve ontem à noite. Todos os jogos, todas as rodadas. E tem dois tipos de lance, muito específicos, que geram horas e horas de debate aqui e na internet também. São dois tipos de lance que o nosso Sandro Meirahit precisa, com urgência, conversar com os amigos dele. Um é mão. Bola na mão e mão na bola. Isso dá problema direto, porque é o tipo de lance em que a falta de critério fica mais escancarada. Mão na bola. A gente nunca sabe quando é pênalti, quando não é. A gente nunca sabe quando teve intenção, quando não teve. Melhorou, mas ainda tem problema. E o segundo tipo de lance, que gera muita conversa aqui, que toda vez tem problema, que todo jogo tem interpretação diferente, às vezes dentro do mesmo jogo, é proteção, é o cotovelo. É mão no rosto e cotovelo no rosto. Todas as vezes dá problema. Se você for olhar lá o PC Oliveira analisando no Sport TV, o tempo que ele perde falando desse tipo de lance, não teve intenção, ele estava só protegendo a bola, a proteção foi normal. Às vezes o cara protege aqui. Se é um jogador de 1,60 m, pega no nariz dele, se é um jogador de 1,80 m, pega no peito do cara. Já muda tudo. Mão e proteção são lances que geram polêmica e que dão problema aqui todas as vezes. E ontem foi o lance inicial. Virou um efeito borboleta porque o Maurício, que foi o cara que estava envolvido na cotovelada no Kaká, que abriu o queixo do Kaká, foi o cara que fez o gol depois. E o Kaká acabou sendo expulso. Então tudo ficou entrelaçado e fica difícil analisar os lances separadamente. Mas quando você analisa separadamente, o juiz não errou tudo. E antes que comecem a reclamar da conspiração, deixa eu só primeiro dar bom dia para o Canedo, eu vou mostrar um lance de cotovelo na cara. É Suécia hoje? O que é isso? Positivo. Suécia. Bom dia. Bom dia. Eu vou mostrar um lance aqui, Canedo, que vocês todos lembram, que talvez a gente tenha que cortar. Então, se você está assistindo a live agora, talvez o próximo lance desapareça, porque a gente não tem autorização para usar, mas eu acho que ele é jornalisticamente relevante. Que é contra o Vitória mesmo, Vitória e Flamengo. O Saul. Copa do Brasil. Pau! O Saul, olha, o rosto do jogador do Vitória chega A gente comentou aqui. Sim, chega a fazer assim, ó. E o que o nosso Daronquinho, o âncora do Daroncast, um podcast sobre regras... Olha lá, ele está explicando o Daroncast aí, ó. Nesse momento, captamos ele mandando o áudio. Ele não deu nada, ele deu falta no Saul. Se eu não me engano, esse foi o jogo de ida. Foi 2-1, né? Isso, e... no Maracanã. Copa do Brasil. Acho que tiveram 3 lances. Teve o do Luiz Araújo. E a gente concordou em pelo menos 2 expulsões aí para o Flamengo, né? Eu teve o do Luiz Araújo. Lembra do Luiz Araújo? Que o Luiz Araújo, Lembro. Logo com 1 minuto de jogo, o Luiz Araújo, deixa eu tirar já isso aqui, mas isso aí é a mesma coisa, tá? Flamenguistas começarem a reclamar aqui, lembrem desse.
Porque não é uma conspiração, os caras não têm critério nesse tipo de lance, não tem, é um dos piores lances. Logo com 1 minuto de jogo, nesse jogo aí, o Luiz Araújo é driblado na linha lateral, lá em cima, assim, na esquerda, na saída de bola do Vitória. E o cara tá passando e ele acerta o rosto do jogador do Vitória, depois vai pedir desculpa e também não aconteceu nada. Por quê? Porque esse tipo de lance é o que mais dá problema, junto com mão na bola. Aí tem o lance do Maurício, que a gente não tem ainda porque o VAR não foi divulgado. Ele fica no limite da regra, como disse o Abel e muita gente fala, fica no limite da regra, porque a gente tem problema de critério com esse tipo de lance. Mas se vocês quiserem convencionar, chat, todos vocês aqui, eu, vocês, o Canedo, que esse tipo de lance é para expulsão, eu topo, porque eu acho que a gente protege muito pouco o jogador que está disputando a bola. O cara que está com a bola, a gente é muito leniente com ele dando cotovelada aqui para cima e protegendo assim, a gente deixa passar vários desses aí. E eu acho que o contato no rosto deveria ser mais... Ele deveria ser mais rigoroso com contato no rosto. Então E nesse lance específico do Maurício, eu sei que a gente não vai poder exibir, mas o pessoal vou lembra. esperar O pessoal sair do lá. chat, Talvez o saia. pessoal, Vou ficar olhando aqui se vai sair ou o não. pessoal do chat já assistiu bastante de ontem para hoje, vai se lembrar. O Maurício, ele não faz um movimento de gatilho firme, né, para dar. Não é aquele gatilho que morde, não é aquele gatilho que você morde o beicinho. Não é aquele gatilho. Não é. Porém, tem um detalhe que me pegou aí nesse lance para eu defender a expulsão. Ele se Ele joga no levanta chão. o braço. Não, ele levanta o braço. Pra mim ele se entrega depois, mas fala aí. Tudo bem, aí sim, né? Tô com você também, para tentar confundir ali o que foi falta na hora. Uhum. Mas o Maurício, o braço dele até o ombro, tá na altura um pouco abaixo do rosto, tá na altura talvez aqui acima do peito. Pescoço. E ele levanta. Então é por isso que atinge o queixo do Kaká. Quando o Kaká tá chegando ali perto, ali no cangote dele, ele levanta mais o braço. Para se proteger, sim, instintivo, sim, mas é aí que eu acho que tornou o lance de amarelo para vermelho. Para mim, o que entrega muito que o Maurício deu, e ele sabe que deu, é que ele se joga no chão sentindo o abdômen, chat e Canedo. E absolutamente nada atingiu o abdômen dele. Ele, na mesma hora, ele sente uma coisa dura, bem gostoso, aqui no cotovelo, e na hora que ele sente a coisa dura, ele se joga no chão. E começa, para quê? Para ludibriar o árbitro, para confundir o árbitro de que ele também teria sido atingido, de que os dois se atingiram acidentalmente. Não foi. Então, para mim, o Maurício se entregou, que ele deu. Porque ele se joga no chão e começa a sentir uma coisa que ele não tinha como sentir. E quando ele cai, na hora que ele tá caindo, chat, se você pegar o lance, ele ameaça botar a mão no rosto. E ele deve pensar em uma fração de segundo, meu Deus, mas não pegou, não tem nada. Ele bota a mão no abdômen. E aqui, ó, o nosso filtro Melita, como sempre, filtrando as melhores mensagens. Paulo Marquezine. O juiz não ia dar cartão em nenhum dos dois lances, Thiago. Pro Maurício, ele demorou. Só deu cartão quando viu o jogador do Vitória sangrando, que era o Kaká, correto? E o do Arias, nem falta ele tinha dado. O juiz é ruim. Eu não sei se ele é ruim ou ele estava mal, mas ele estava mal e ele tinha errado. Você tem razão, Paulo Marquezine, você tem razão. Porque ele não deu falta do Kaká e foi falta. Ele pega primeiro na bola, tem um ângulo do VAR só que a gente não vai poder mostrar, tem um só, que é de frente, que é a tal da câmera inglesa, que fica atrás do gol, que você vê direitinho aonde o pé do Kaká pega, que é bem na altura do joelho aqui do Arias, que se a perna dele tá presa, quebra a perna dele, e a perna do Arias dá uma estilingada pro lado, assim. Então pegou mesmo. Aqueles ângulos que estão rodando na internet e que foram mostrados ontem no jogo, na hora, não dá a impressão de que foi uma falta suficiente para cartão vermelho, não. Mas o ângulo do VAR, que ele chama e que ele mostra, ele até para o frame na hora do VAR. Esse fica claro que eu acho que é para expulsão também. A gente tem que começar a punir. Eu até falei para vocês, foi ano passado que a gente estava conversando disso? Não, foi esse ano, ainda no primeiro semestre. Tá muito fácil, cara. A gente tem que dar mais cartão. Tem 40 faltas por jogo, é que tá faltando cartão. Se tem 40 faltas por jogo, tá faltando punição, pô. Tá faltando expulsar, mas expulsa, pô. Vamos terminar 9 contra 9. Não dá. Quebraram a perna do Gabriel Peck. Ontem não quebraram o Arias porque a perna dele tava solta. Mas o Kaká errou na hora que foi no negócio. E o senhor... A gente discorda aí. Eu vou te mostrar. É que você não viu esse ângulo, Canedo. Eu vou te mostrar. Eu vi. Cara, pega em cheio na perna do Arias. Não tem como não expulsar. A perna dele tá aqui, ó. Tá pra cima, tá assim, ó. Isso é pra expulsão. Você não pode entrar desse jeito. Não precisa. Eu acho que não tinha força suficiente. Eu acho que ele estava deslizando e o pé não estava tão forte assim. Tanto que, enfim, o frame, ele assusta, né? Se você botar a imagem congelada, de fato tem a trava da chuteira ali na perna, na panturrilha do Arias. E a perna do Arias faz assim, ó, pro lado. Ela dá uma estilingada pro lado. Mas foi muito leve. Eu não, meu Deus, gente. Não iria de vermelho ali, não. Não tem como, não foi leve, Canedo, não se entra assim na bola, não é normal, você não entra com o pé aqui, cara, você não faz isso, você não acerta a sola no joelho do teu amiguinho, não é assim, a bola tá no chão, cara, você não pode... Eu não teria chamado também, meu Deus, levando em consideração que não foi a decisão de campo também. Não pode, gente, não, isso aí não se joga futebol desse jeito, a bola tá no chão, você não pode entrar com o pé aqui em cima.
Nem deslizando, não pode. Eu acho, ele não recolhe, tá? Ele não é que recolhe. assim, eu só acho que não teve intensidade nada para quebrar. Não dá. Então, que houve, né, o toque ali, né, que a perna do Arias foi para o lado, que ele caiu no chão, mas depois ele se levantou e tal. Tudo isso aconteceu, né? Você pode marcar falta, poderia dar um cartão amarelo. Mas eu não acho que tenha tido intensidade para o VAR chamar e considerar um erro claro que era para vermelho. Acho que não. Para mim, eu nunca não tenho. Assim, para mim é vermelho claríssimo do Kaká. Lance completamente imprudente. Ele quase poderia ter rompido todos os ligamentos do joelho do Arias. Ele tem que ter sido expulso. E outra, o Luan Cândido, acho que todo mundo concorda que qualquer jogador sub-7, sabe que não pode fazer aquele gesto, certo? Isso aí se esforçou muito, né? Isso aí, meu Deus do céu. Tanto que o Jair Ventura tá ali do lado dele. Essa notícia do Resolveram sair juntos. Luan Cândido realiza sonho de jogar ao lado do amigo Kaká no Vitória. Notícias que envelhecem mal. Amizades que estragam tudo. Olha aí, ó. Cuidado com as suas amizades. Quis sair por isso, né? Manifestação ali contra o árbitro. Vou sair também, então. Só que o Jair Ventura é até engraçado. A câmera flagra ali o vermelho pro Luan Cândido e o Jair Ventura, a primeira coisa que ele fala: cotovelada. Cotovelada pode? Cotovelada pode. Tipo assim, ele não tem o que argumentar pro Luan Cândido. O Luan realmente faltaram ali alguns neurônios. Não pode. Então o Luan Cândido, assim, estragou. E o Kaká tinha sido expulso, o jogo estava equilibrado, cara. Você não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Mas, pô, podia ter jogo, podia ter um jogador do Palmeiras expulso, podia ter um pênalti a favor do Vitória, não dá pra saber. O Luan Cândido, realmente, ele estragou o jogo do Vitória. O Vitória é um bom time, bem treinado, tá fazendo uma bela temporada. O Luan Cândido, a torcida do Vitória pode reclamar da arbitragem, beleza. Mas, assim, em família, ali, e dentro do vestiário, tem que falar, porra, Luan, ter um jogador a menos acontece todo dia. Mas ter 2 jogadores a menos desse jeito é muita burrice, cara. E ali ele atrapalhou bastante. Aí o jogo desandou, né? Aí não tem nem como analisar também nada. Porque o jogo foi. Eu tô pedindo pro Clebinho ver se sai o negócio o lance do Kaká. Se assim que ele sair, ele avisa a gente. Eu tô de olho aqui, ó. Não, ainda não tem no site da CBF. Acorda, estagiário da CBF. Vida mole, hein? Porra, 9h20 da manhã, já não postou nada ainda. Cadê o estagiário da CBF, quando a gente mais precisa dele? O que nos leva a falar, Canedinho, enquanto a gente não tem esse frame, talvez não tenha, sobre o julgamento do lance do Gabriel Peck com o Vitor Gabriel. Eu não vou eu não vou nem falar do áudio falso, cara. Pelo amor de Deus. Os caras usaram um áudio de paródia, velho. Então, foi o escritório de advocacia, só que é um absurdo. O Inter não vai sentar, vão definir qual vai ser a estratégia da defesa, o que vocês vão usar, o que vocês vão argumentar, vai deixar tudo para o escritório de advocacia. Só porque trabalha com o Inter há 30 anos, que eu li depois lá um comunicado. Mas alguém ali também sempre sobra para o estagiário, né? Alguém que teve a ideia de pegar na internet um áudio que estava rolando e tal, pô, essa pessoa nunca viu um jogo de futebol, não sabe que aquela conversa é 100% fictícia e, de fato, uma paródia. E até depois o pessoal do VAR brasileiro que fez o áudio... Eles se pronunciaram? Eles soltaram uma nota oficial ainda, não? Soltaram um comunicado, começaram a falar sério e em determinado momento um olha pro outro, começa a se escangalhar de rir e termina o vídeo. Ai, meu senhor. Não tem como. O pessoal tá perguntando antes disso sobre o pênalti no Tardzia. Eu achei simulação. Eu também. Desistiu de jogar muito antes. Aquilo é pouquinho. Raspadinha de Não, é o salto clássico. É o salto clássico ali. Não dá. Gente, 2 errados não fazem um certo, tá bom? Pelo amor de Deus. Não deu. De novo, eu expulsaria o Maurício. Se a gente combinar que daqui pra frente, vamos expulsar todo mundo. Vamos começar a proteger o rosto deles. Eles já estão fazendo harmonização. Você vem e estraga, pô. Então, ó, era pra expulsar o Saul... É pra expulsar o Luiz Araújo nesse jogo aqui contra o Vitória. É pra expulsar o Maurício. Aí eu tô dentro, cara. Mas aí tem que valer pra todo mundo. A gente vai falar, ó, toda vez que o cara proteger com o cotovelo e pegar no rosto do amiguinho, é rua. Eu acho que uma coisa a gente vai concordar todo mundo aqui, até porque a gente tá falando do jogo do Vitória. Eu expulsaria o Maurício. Eu acho que a gente é muito frouxo com regra e com punição. Muito frouxo. Essa que o Canedo acabou de falar. É porque a gente é frouxo. Então acho que é um consenso aqui de que a gente é ruim com regra e punição. Então o jogador quebra a perna do amiguinho, pega 4 jogos. Acho que todo mundo entende que é pouco. Certo? E aqui existe o maravilhoso efeito suspensivo também, né, Thiago? Também. Do mundo inteiro. Tem o tal do suspended ban. Então, assim, eu acho que todo mundo concorda que as punições ao infrator são frouxas. No geral. Sempre frouxo. Principalmente quando o time é grande, mas frouxo. Que falta mais rigor. No campo falta mais cartão. Tanto que a gente tem 40, 30 faltas. E na Copa a gente não tinha tudo isso. Porque lá os caras eram mais rigorosos. Começou, pum, amarelo,
Ficava, com exceção da Argentina. Mas a maioria dos jogos, os caras puniam, meu. Os caras davam uma segurada, tanto que não tinha tanta falta, o jogo era mais jogado. Aqui é 40 faltas por jogo, 50 faltas por jogo, o pau comendo, e ninguém é expulso. Termina o jogo com 2 amarelos, porque os caras vão deixando. Então, a gente é ruim com regra e com punição. Então a gente concorda que a punição é frouxa. Mesmo no STJD vem pouco jogo. Então, cara, essa punição pro Vitor Gabriel, eu acho que é interessante do ponto de vista educativo. Seria perfeito do ponto de vista educativo, que é, por mais que não tenha intenção, por mais que seja do jogo, não precisa entrar daquele jeito. A gente tem 10 jogos por rodada, esse é um tipo de lance raro, porque não precisa entrar desse jeito. Você pode roubar a bola de outro jeito, ou então ser driblado, meu filho, que é do jogo. Entrar pra rasgar daquele jeito lá, por mais que não seja intencional, você não foi pra quebrar a perna dele, claro que você não foi, mas foi uma entrada dura. Assim como o Maurício, talvez ele não tenha querido rasgar o rosto do Kaká, mas rasgou. Ele assumiu o risco. Quando você dirige em alta velocidade e você sai da sua casa, você não está querendo sair da sua casa para atropelar e matar alguém. Mas quando você passa o limite de velocidade, você está assumindo um risco. Não é assim que a gente combinou quando a gente tirou nossa carteira de motorista? Avançar sinal, qualquer coisa. Quando você avança o sinal vermelho, está com medo de ser assaltado. O teu motivo é nobre, meu irmão. Mas você está assumindo um risco. Você está passando num sinal que estava fechado para você. O nosso Vitor Gabriel, ele assumiu um risco. Ele não precisava ter entrado na bola daquele jeito. E aí tem um caráter educativo para todo mundo, que é dispute a bola normalmente, de um jeito com bom senso. É disputado, pô, você quer ganhar, beleza, mas não precisa disputar a bola daquele jeito. Então tem um caráter educativo, legal, importante. Qual o meu medo? É que é tudo interpretativo, certo? Se a gente for julgar lá no STJD, se houve ou não intencionalidade, querer entrar na mente do cara, se houve ou não maldade, como é que os engravatados lá, e nós aqui, vamos julgar maldade? Qual é o critério para julgar maldade e intencionalidade? Onde é que está escrito isso? É muito abstrato. No máximo. Aí você vai levar em conta a primariedade do cara? Então o Vitor Gabriel era primário, pô. Agora imagina se é a terceira vez que ele tá lá. Isso vai ser levado em conta também na hora de você falar se é maldade ou não? Porque talvez ele tenha sido maldoso das 2 primeiras, mas não foi maldoso nessa. Como é que você vai julgar o que tá passando dentro da cabeça do cara naquele momento lá? E aí começa a ficar perigoso, cara. Quando você vai na parte mais... É maldoso? A entrada do Vitor Gabriel é maldosa? Sei lá, acho que é. É desproporcional a força? É. Ele assumiu o risco de machucar? Pô, assumiu.